Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He Again, everybody. He lives. He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me. He talks with me along that narrow way. He lives. Salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives. He lives. Salvation to impart. You ask me how I know He lives. He When the trumpet of the Lord shall sound, then time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather. She believed it in her heart, she believed it in her mind, she thought she was right, but she was wrong. Ela cria nisso em seu coração, ela cria nisso em sua mente. Ela achava estar correta, porém estava errada. It's your soul what does it. Oh, God have mercy. É sua alma o que faz. Ó Deus, tem misericórdia. Listen to a certain sound. Ouça a um som certo. The gospel has no uncertain sound. O Evangelho não tem som incerto. Paul said if a trumpet sounds, if a soldier hears a bugle blow. Paulo disse, se uma trombeta soar, se um soldado ouvir um toque de corneta. There's many veterans here this morning. They know what retreat means. They know what these different signals of the bugle sounds. Há muitos veteranos aqui esta manhã. Eles sabem o que significa retirada. Eles sabem como soam estes diferentes sinais desta corneta. If this bugle doesn't give a certain sound, just a big bunch of noise, how will a soldier know to prepare himself? E se esta corneta não dá um som certo, apenas um monte de barulho, como o soldado saberá como se preparar? If one church says do this, another church says do that, and one church says do this, another says do that, how can the Christian know what to do? Se uma igreja diz faça isto, uma outra igreja diz faça aquilo, e uma igreja diz faça isto, uma outra diz faça aquilo, como pode o cristão saber o que fazer? One says one thing and one another. Um dia uma coisa e uma outra coisa. But I'll tell you, my dear brother, I'll tell you a place where there's no uncertain sound. That's in the Bible. God's eternal word. Porém, eu lhe digo, meu querido irmão, eu lhe direi um lugar onde não há som incerto, é na Bíblia, a palavra eterna de Deus. It's the gospel, and the gospel is the power and demonstration of the Holy Spirit put in action.
É o Evangelho, e o Evangelho é o poder e demonstração do Espírito Santo colocado em ação. Yes. Uncertain sound. Sim, som incerto. Jesus standing on earth, he knew where he stood. He knew who he was. Amen. Jesus, encontrando-se na terra, ele sabia onde ele estava firmado. Ele sabia quem ele era. He said, I have power to lay my life down. I have power to take it up again. No uncertainty about that. Ele disse, eu tenho poder para dar minha vida, eu tenho poder para tomá-la novamente. Nenhuma incerteza com isso. I have. Hallelujah. I now have the power to lay it down. I have the power to take it up. Amen. Eu tenho, aleluia, eu agora tenho o poder para dá-la, eu tenho o poder para tomá-la. Yes, sir. No uncertainty. Sim, Senhor, ninguém me detém. Any man or woman born of the Spirit of God knows where they stand, regardless of what takes place or how many says yes or no. Qualquer homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus sabe onde está firmado, independente do que aconteça ou quantos digam sim ou não. They know where they stand, no uncertainty. Hallelujah. Ele sabe onde está firmado, não há som incerto. Aleluia! Oh my, the man who possesses it, the woman who possesses it, oh what a blessed person they are. Oh, que coisa! O homem que possui isto, a mulher que possui isto. Oh, que pessoa bem-aventurada é! No wonder David said they were blessed. The blessed person. Não é de se admirar que Davi disse que eles eram bem-aventurados, a pessoa bem-aventurada. Lay him upon the operating table and try to cut the blessing out of him, you'll never find it. Coloque-o na mesa de operação e tente cortar a bênção dele, você nunca encontra. It's a hidden power. It's a hidden something. Oh, but it's there. É um poder escondido. É algo escondido. Oh, porém ele está ali. Every man and woman that ever had it knew they got it. Cada homem e mulher que chegou a tê-lo sabia que o tinha. No uncertainty about it. Nenhuma incerteza sobre ele. Every man that's born to the Spirit of God knows when he passes from death into life. He knows the place, the hour, the minute. Cada homem que nasceu do Espírito de Deus sabe quando ele passou da morte para a vida. Sabe o lugar, a hora, o minuto. When death changed to life. When unbelief of the Bible changed to believe every word of it. Quando a morte mudou para a vida, quando a incredulidade na Bíblia mudou para crer em cada palavra dela. When holy, high-minded things pass to humble Christians, they know when death passed to life. Amen. Quando coisas arrogantes, orgulhosas passaram para cristãos humildes, eles sabem quando a morte passou para a vida. Amém. Every man that had it had something different. The world knew it. Todo homem que o tinha algo diferente. O mundo sabia disto. Every woman had something different and the world knew it. Toda mulher que o tinha algo diferente e o mundo sabia disto. The world can see it. Your actions prove what you are. O mundo pode vê-lo. Suas ações provam o que você é. You can say you got it, but your actions speak so loud that they can't hear your voice. Você pode dizer que o tem, porém suas ações falam tão alto que não se pode ouvir sua voz. Your life speaks what you are. Sua vida fala o que você é. Samson, he was a man possessed with it. Sansão, ele era um homem possuído por ele. Now, a lot of people try to make Samson a great big shoulders and a great big man. They go out and pick up the gates of the city and walk away. Agora, muitas pessoas tentam fazer de Sansão um enorme homem de ombros enormes que vai e agarra os portões da cidade e sai intacto. That's not no great mystery to me. To see a man do that with shoulders that big. Isso não é nenhum grande mistério para mim, ver um homem fazer isso com ombros desse tamanho. Samson was not a big man. All the scripture declares to be a little shrimp, little bitty feller. Sansão não era um grande homem. Toda a escritura declara-o ser um nanico, um pequeno homem. And he was blessed.
Why, he was born that way. E ele era abençoado. Por quê? Ele nasceu dessa maneira. That's the way you get blessed, is when you're born that way. Essa é a maneira que você se torna abençoado. É quando você nasce dessa maneira. Not when some priest bless you or some preacher baptizes you, but when God, by the Holy Spirit, gives new birth, and you're born a child of God. Always. Não quando algum sacerdote o abençoa ou algum pregador batiza, porém quando Deus, pelo Espírito Santo, dá novo nascimento, então você nasce um filho de Deus. Samson lived in him. And it wasn't Samson, it was the hidden power in him. Sansão o tinha em si, e não era Sansão, era o poder escondido dentro dele. It isn't some magic word. It isn't rubbing a rabbit foot behind your ear, spitting on a horseshoe and throwing it over that makes the magic. Não é alguma palavra mágica, não é esfregar um pé de coelho detrás de seu ouvido, cuspir numa ferradura de cavalo e lançá-la, o que faz a mágica. That is what makes a man live a different life. No more than joining church or putting your name on the book or being baptized. Não é isso o que faz um homem viver uma vida diferente, não mais do que unir-se a uma igreja ou colocar seu nome num livro, ou ser batizado. What makes a man is when God, by birth, gives him the hidden power and blesses him by the Holy Spirit in his life. What makes him what he is? Holy. O que faz um homem é quando Deus, através de nascimento, dá-lhe o poder escondido e o abençoa através do Espírito Santo em sua vida, o que o faz o que ele é. Samson, when he walked out there, the lion come towards him. Sansão, quando ele foi lá, o leão veio na direção dele. Oh my! The lion was going to get him. Oh, que coisa! O leão ia atacá-lo. A little curly-headed shrimp, about like that. 7 little sissy locks hanging from his shoulders. Um nanico de cabelos encaracolados, mais ou menos assim, 7 pequenos cachos efeminados, caídos no ombro dele. And he was a weakling. He was a midget. He was a dwarf. Like every man is without God. E ele era um fraco, ele era um nanico, ele era um anão, como todo homem é sem Deus. Yes. But all at once when the lion got ready to get him, the hidden power come out. Sim, porém, subitamente, quando o leão estava para atacá-lo, o poder escondido surgiu. The Holy Spirit come on him. O Espírito Santo veio sobre ele. And he grabbed the lion and slew it like it was a lamb. E ele agarrou o leão e o matou como se fosse um cordeiro. That's where it is. É aí onde está. The Christian don't fight back. The Christian don't fuss about it. O cristão não se vinga. O cristão não discute a respeito. The Christian sits still, and that hidden power, the blessing of the Holy Ghost goes to work for him. Praise God. Hallelujah. Amen. O cristão permanece quieto, e esse poder escondido, a bênção do Espírito Santo, se põe a funcionar por ele. Manifesta. Aleluia! That's it. Isso, David had it. When he danced before the ark of the Lord, he had it. Davi o tinha. Quando ele dançou diante da arca do Senhor, ele o tinha. He knew what he was talking about. So that's the reason he wasn't afraid of Goliath. Ele sabia do que estava falando. Logo, é por essa razão que ele não teve medo de Golias. It was the rock that David had in the sling to kill Goliath. Não foi a pedra que Davi tinha em sua funda que matou Golias. It wasn't the sling that he had in his hand to kill Goliath. Não era a funda que ele tinha em sua mão que matou Golias. It wasn't the stones that he had in his pocket that did it. Não foram as pedras que ele tinha em seu bolso que mataram. It was the hidden power, that blessing of God. Foi o poder escondido, aquela bênção de Deus. When David let loose what he had, God took it and blessed it with a hidden power. Quando Davi abriu mão do que ele tinha, Deus tomou isso e o abençoou com um poder escondido. So it wasn't David. It wasn't stone. It wasn't slingshot. Logo, não foi Davi, não foi a pedra, não foi a funda. It was that blessing that was on David. That slew the enemy of David. Amen.
Foi aquela bênção que estava sobre Davi que matou o inimigo de Davi. Amém. The Hebrew children had it. Os filhos hebreus o tinham. They had courage. Eles tinham coragem. They said, our God's able to deliver us from the fiery furnace, but we'll never bow. Eles disseram, nosso Deus é capaz de nos libertar da fornalha ardente, porém nunca nos inclinaremos. There was no uncertainty to that. No uncertain sound. Não houve incerteza nisso, nenhum som incerto. What's the uncertain sound to David when he said, you mean to tell me that you'll let that uncircumcised Philistine stand there and defy the armies of the living God? Amen. Não houve som incerto para Davi quando ele disse, vocês querem me dizer que deixarão esse filisteu incircunciso ficar ali e desafiar os exércitos do Deus vivo? Said, I'll fight him myself. Amen. Disse, eu mesmo lutarei com ele. Amen. No uncertainty. David knew where he stood. Amém. Nenhuma incerteza. Davi sabia onde estava firmado. God said, David, I took you out of the sheepcote when you were nothing but a sheep boy, and I made your name great among men like great men of the world. Deus disse, Davi, eu te tirei do aprisco quando tu não eras mais que um menino que tomava conta de ovelha, e eu tornei teu nome grande entre os homens, como grandes homens do mundo. Nathanael looked at him and said, do all open your heart, for God is with you. Natanael olhou para ele e disse, faze tudo o que está em teu coração, pois Deus está contigo. No uncertainty. They knew God. Nenhuma incerteza, eles conheciam a Deus. They had the experience. Eles tinham a experiência. No uncertain sound about it. Nenhum som incerto a respeito. David said, I'll go fight him, and today I'll cut his head off. Davi disse, eu irei lutar com ele e hoje eu cortarei sua cabeça. No uncertainty. Nenhuma incerteza. Wasn't David, it was God in him. Não era Davi, era Deus nele. It was that hidden power. Era aquele poder escondido. Not a bit of uncertainty. All positive. No negative. Nem um pouquinho de incerteza. Tudo positivo, nenhum negativo. The Hebrew church said, we're not bound to your gods. We'll not worship your old formal religions. God's able to deliver us. But if you don't, we're willing to die. Os filhos hebreus disseram, nós não nos inclinaremos aos seus deuses. Nós não adoraremos as suas velhas religiões formais. Deus é capaz de nos libertar. Porém, se ele não o fizer, estamos dispostos a morrer. Into the fiery furnace. Para a fornalha ardente. And you know what happened? When they took God at his word and walked into the fiery furnace, that hidden power come out. Amen. E sabe o que aconteceu? Quando eles tomaram Deus em sua palavra e entraram na fornalha ardente, aquele poder escondido surgiu. Amém. Stood all around them. And they had fellowship. Permaneceram todos em volta deles e eles tiveram companheirismo. One like the Son of God stood among them, fanning away the hot breezes and having fellowship in the midst of the greatest difficulty they ever went through. Semelhante ao Filho de Deus se achava entre eles, abanando a brisa do calor e tendo companheirismo no meio da maior dificuldade que eles já passaram. And every man or woman born to the Spirit of God, when the hour comes, make your decision and stand for God without any uncertainty. E cada homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus, quando a hora chega, toma a decisão e fica do lado de Deus, sem nenhuma incerteza. In the midst of trouble, you'll have fellowship. No uncertainty. No meio da angústia você terá companheirismo, nenhuma incerteza. They threw Daniel in the lion's den. No uncertainty. Eles lançaram Daniel na cova dos leões, nenhuma incerteza. He stood there. He had hidden power. Ele ficou ali, ele tinha poder escondido. Not a rabbit foot in his pocket. Not a charm to wear around his neck. Não um pé de coelho em seu bolso, não um amuleto para usar em seu pescoço. They make me sick with all those crosses and charms and everything Protestant and Catholic both wear. Amen. Deixam-me doente com todas essas cruzes e amuletos e tudo mais que tanto protestante como católico usa. No virtue in them. Não há virtude neles. It's all right to have it, but
to worship it the way you do. Hang it in your car and think it'll keep you from having an erection won't do it. Não tem problema ter isso, porém, adorar da maneira que vocês fazem, pendurar em seu carro e pensar que isso o impedirá de ter um acidente não funcionará. Only the hand of God can do that. Amen. Somente a mão de Deus pode fazer isso. Amém! The brass serpent was all right. There was no condemnation in the brass serpent. A serpente de bronze não tinha problema. Não havia condenação na serpente de bronze. But when they began to get away from God and worship the serpent, the prophet tore it up. Amen. Porém, quando começaram a se afastar de Deus e a adorar a serpente, o profeta a despedaçou. Amen. There you are. Amém! Aí está. Daniel went in without any uncertainty. God's able to deliver me from my mind. Daniel entrou sem nenhuma incerteza. Deus é capaz de me libertar daqueles leões. But they threw him in the fiery furnace. And I believe when them lions started up there to look at him, there stood a halo of fire around Daniel. Porém, o jogaram na fornalha ardente, e eu creio que quando os leões começaram a se aproximar dali, olharam para ele, eis que um halo de fogo se achava em volta de Daniel. Any animals are scared of fire, you know that. Qualquer animal tem medo de fogo, você sabe disso. Those lions backed off. Aqueles leões recuaram. What was it? O que foi isso? The hidden power that was in Daniel's heart come out and closed him all over. O poder escondido que estava no coração de Daniel surgiu e revestiu ele todo. It was that hidden power, that blessing of God that was upon that prophet's life that enshrouded him with a flaming fire. Foi aquele poder escondido, aquela bênção de Deus que estava na vida daquele profeta que o encobriu com um fogo flamejante. Down at Dothan that day when Gehazi looked and saw what was around Elijah. Angels of fire, chariots of fire. Como em Datã aquele dia, quando Geazi olhou e viu o que estava em volta de Elias. Anjos de fogo, carruagens de fogo. There that hidden power was around Daniel. Ali aquele poder escondido estava em volta de Daniel. Peter and John, when they passed through the gate called Beautiful, the Lord spoke to them about a lame man laying there. Pedro e João, quando eles passaram pelo portão chamado Formosa, o Senhor falou com eles sobre um homem coxo deitado ali. There was no uncertainty. Não houve incerteza. They didn't have any education. They didn't have any. They belonged to a church. They didn't belong to a denomination. Eles não tinham nenhuma instrução. Eles nem mesmo pertenciam a uma igreja. Eles não pertenciam a uma denominação. But there was no uncertainty about their experience. They had the positive. Porém, não houve nenhuma incerteza sobre a experiência deles. Eles tinham o positivo. They didn't have money. They didn't have membership. They didn't have education. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham associação, eles não tinham instrução. But Peter said, such as I have, I'll give it to you. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Porém, Pedro disse, mas o que tenho, isso te darei. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. They had hidden power. Eles tinham poder escondido. They dressed like other men. Eles se vestiam como outros homens. They walked on the street, they eat like other men. Eles andavam na rua, eles comiam como outros homens. But they had a blessing inside of them that gave them a certainty to know where they were standing. Porém, eles tinham uma bênção dentro deles que dava-lhe uma certeza de saber onde estavam firmados. Said, I don't have any education. I don't belong to any church. I don't know any theology. I don't have any money. The only thing I have, I'll give it to you if you'll accept it. Disse, não tenho nenhuma instrução, não pertenço a nenhuma igreja, não conheço nenhuma teologia, não tenho dinheiro, a única coisa que tenho eu darei a você, se aceitar isto. He said, what is it? Ele disse, o que é? He said, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ele disse, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. No uncertainty. Nenhuma incerteza. Not stand up and try and see if you can move your foot. Não levante, tente e veja se você pode mover o pé.
Now stand up and try and see if you'll get better. Não levante e tente e veja se melhora. But in the name of Jesus Christ, rise up and walk now. Porém, no nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda agora. There you are. Aí está. The uncertain sound. If it gives the uncertain sound, what will happen? Oh my! O som incerto dá o som incerto o que acontecerá. Oh, que coisa! Stevens had so much of that blessed in him. So when they were stoned Stevens, Estevão tinha tanto daquela bênção dentro dele, disse, quando estavam apedrejando Estevão. oh my! He had so much of the blessed in him, so much of the hidden power. So Stevens, become another person, looked up and seen Jesus stand at the right hand of God. And never even felt a clod when it burned him in the head. Oh, que coisa! Ele tinha tanto da bênção nele, tanto do poder escondido, que até Estevão se tornou uma outra pessoa, olhou para cima e viu Jesus que se encontrava à destra de Deus, e nunca nem mesmo sentiu um torrão quando lhe atingiu a cabeça. Well, I could see Stevens there. He knelt down, his enemies spitting on him and everything else and climbing. Ora, eu posso ver Estevão ali. Ele se ajoelhou, seus inimigos cuspindo nele e tudo mais, ele jogando o torrão de terra. He raised up, looked up to heaven, and he said, Father, lay not this sin to their charge. I forgive them, Father. Ele se levantou e olhou para o céu e ele disse, Pai, não lhes imputes este pecado, eu os perdoo, Pai. So much of the blessing on the inside of him. Tanto da bênção do lado de dentro dele. What happened? O que aconteceu? I tell you, then the heavens opened up. Eu lhe digo que então os céus se abriram. That little spirit was on him, opened their way through the clouds, through the stars, through the mist, until he seen Jesus standing at the right hand of God. Aquele pequeno espírito que estava sobre ele abriu o caminho através das nuvens, através das estrelas, através da névoa, até que ele viu Jesus parado à destra de Deus. He said, Behold, I see heavens open. Ele disse, eis que eu vejo o céu se abrir. Brother, I'd rather have it than all the education, all the money you could pile before me. Irmão, eu preferiria ter isto do que toda a instrução, todo o dinheiro que você pudesse empilhar diante de mim. All my education I'll drop here. Toda a minha instrução eu deixarei cair aqui. All my mental theology I'll leave here. Toda a minha teologia mental eu deixarei cair aqui. All my wealth I'll leave here. Toda a minha riqueza eu deixarei aqui. But the hidden power, that thing that made the certainty of the gospel, will take you to heaven and carry you through the valley of the shadow of death. Amen. Porém, o poder escondido, essa coisa que fez a certeza do Evangelho, o levará ao céu e o amparará nos vales da sombra da morte. Amém. He knew what he was talking about. But I see heavens open. Ele sabia do que estava falando. Disse, eu vejo o céu se abrirem. He had a blessing. He had a hidden power. Ele tinha uma bênção, ele tinha um poder escondido. And he didn't feel any clouds after that. E ele não sentiu nenhum torrão depois disso. They're hitting him on the head with the rocks. Eles o estavam atingindo na cabeça com pedras. Hitting him from one side to the other. Atingindo-o de um lado e do outro. Poor little Stephen's like a baby laid up in his mother's arms of God. And he rocked him to sleep on his bosom. Coitado do pequeno Estevão, estava como um nenê deitado nos braços de sua mãe. E ele o embalou em seu seio. The Bible didn't say Stephen died. The Bible said Stephen fell asleep. A Bíblia não disse que Estevão morreu. A Bíblia disse, Estevão adormeceu. God have mercy. Brother, that's what I want at the end of the road. Deus tenha misericórdia. Irmão, é isso o que eu quero no final da estrada. Put him on the bosoms of God and rocked him to sleep. Said, see, son, where I'm taking you. Colocou-o nos seios de Deus e o embalou. Disse, veja, filho, para onde eu te levo. He had a blessing. He had hidden power. Ele tinha uma bênção. Ele tinha poder escondido. Not a rabbit's foot.
Not a charm in his pocket, but something in his soul that changed him and made him a different man. Não um pé de coelho, não um amuleto em seu bolso, mas algo em sua alma, que o mudou e o tornou um homem diferente. Paul said the life that I now live showed he lived a different one time. Paulo disse, a vida que eu agora tenho mostrou que ele teve uma vida diferente uma vez. Not me, but Christ lives in me, he said. Yes. Não eu, mas Cristo vive em mim, ele disse. Sim. John the Revelator, he had a certain sound to his voice. João o Revelador, ele tinha um certo som na sua voz. He loved the Lord. He lay on his bosom. He had fellowship with Jesus. Ele amava o Senhor, ele se deitava em seu seio, ele tinha companheirismo com Jesus. He lived to be nearly 100 years old. He done miracles and signs and saw visions. Ele viveu até completar quase 100 anos de idade. Ele fez milagres e sinais e teve visões. And when they did, they say he's a witch. So they took him over and boiled him 24 hours in a big pot of grease. E quando viram, disseram, ele é um bruxo. Logo eles o levaram e o ferveram 24 horas em um grande caldeirão de gordura. You know what? That hidden power come out. That hidden power that was in his heart. Enshrouded him all around. Sabe de uma coisa? Aquele poder escondido surgiu. Aquele poder escondido que estava em seu coração o envolveu totalmente. And when they looked in the pot of grease, that blessing was on John. E quando eles olharam no caldeirão de gordura, aquela bênção estava sobre João. And they brought him out of the grease without even a smell of grease on him. E o tiraram da gordura sem nem mesmo cheiro de gordura nele. And they said he's a witch. He's a fortune teller. He's Beelzebub. E eles disseram, ele é um bruxo, ele é um cartomante, ele é Beelzebu. Every man or woman that's ever tried to live for God is accused of ungodly things. Cada homem ou mulher que alguma vez tentou viver para Deus é acusado de coisas ímpias. He's a witch. He bewitched the grease. Ele é um bruxo, ele enfeitiçou a gordura. He had so much power of God in him, so much. Ele tinha tanto poder de Deus nele, tanto... Not witchery, but what was it? The hidden power of God that was in him. Não bruxaria, porém o que era aquilo? O poder escondido de Deus que estava dentro dele. He looked like a man. He ate like a man. He slept like a man. He cried like a man. He was a man, but God was in his man. Ele parecia um homem, ele comia como um homem, ele dormia como um homem, ele chorava como um homem, ele era um homem, porém Deus estava em seu homem. The blessing was in the man. A bênção estava no homem. Blessed is the man, said David. Bem-aventurado é o homem, disse Davi. No uncertainty to him. That man knows what he's talking about. Nenhuma incerteza para ele. Aquele homem sabe do que está falando. I don't care what the world say, what you say about him, try to make him mad, he won't get mad. Eu não me importo o que o mundo diga. O que você diga sobre ele, tente deixá-lo com raiva. Ele não ficará com raiva. I don't care what you talk about him, he won't pay attention to it. Não me importa quanto você fale dele, ele não ligará para isso. You go on, because he's got a blessing in here. He'll pray for you. That's right. Ele seguirá adiante, porque ele tem uma bênção aqui dentro, ele orará por você. Isso é correto. You might do anything in the world. He never pays attention to it. Você pode fazer qualquer coisa, ele nunca ligará para isso. Won't backbite his neighbors and go around and stir up trouble. He'll be a peacemaker. Não caluniará seus próximos e não irá por aí a provocar distúrbio. Ele será um pacificador. He'll do everything he can, for he's a child of God. Ele fará tudo o que ele puder, pois ele é um filho de Deus. Blessed is that man. Yes. Bem-aventurado é esse homem. Sim. When the Pentecostal people went up into the Pentecost, they were just men when they went up there. Quando as pessoas pentecostais foram para o Pentecostes, eram apenas homens quando subiram ali. But all of a sudden, while they were up there, they were scared. They had the windows closed, the doors closed. They were afraid of persecution.
Porém, subitamente, enquanto estavam ali em cima, estavam com medo, estavam com as janelas fechadas, as portas fechadas, estavam com medo da perseguição. They were good church members up to the time. Eram bons membros da igreja até aquele tempo. They had been baptized in water up to the time, but they didn't have that hidden power. They didn't have that certainty. Haviam sido batizados em água até aquele tempo, porém não tinham aquele poder escondido, eles não tinham aquela certeza. One of them said, "If thou be, let me put my hands in thy side. Let me put my fingers in the prints of the nails in your hand." Um deles disse, se tu és, deixa-me colocar as minhas mãos no teu lado, deixa-me colocar os meus dedos nas marcas dos pregos em tua mão. The other said to the women, "Oh, it's foolish, you didn't see nothing." Um outro disse para as mulheres, é tolice, vocês não viram nada. But when they climbed them steps and went upstairs, all of a sudden there came a sound from heaven, and the hidden power come down. It come into them. Porém, quando eles subiram aqueles degraus e foram para o andar de cima, subitamente veio um som do céu, e o poder escondido desceu. Ele entrou neles. Afterwards they were out in the street rejoicing and praising God, preaching the gospel, glorifying God. Em seguida, eles saíram na rua, regozijando e louvando a Deus, pregando o evangelho, glorificando a Deus. They had hidden powers. They had powers the world knew nothing about. Eles tinham poderes escondidos. Eles tinham poderes a respeito dos quais o mundo nada conhecia. That's the same. The uncertain sound. Don't believe the uncertain sound. The gospel has no uncertain sound. Agora é a mesma coisa, o som incerto. Não creia no som incerto. O evangelho não tem som incerto. Say, Brother Branham, I believe my church preaches the gospel. All right. Disse, irmão Branham, eu creio que minha igreja prega o evangelho. Está bem. Jesus said, I'm going to give you a certain thing to believe. Jesus disse, agora eu vos darei uma coisa certa para crer. He said, you go into all the world now and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. And ele disse, ide a todo mundo agora e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. E... oh, I feel good. Amém! Eu me sinto bem. And is a conjunction. Don't stop here, preach the gospel. And these signs shall follow them that believe. E é uma conjunção. Não para aqui, pregando o evangelho. E estes sinais seguirão aos que crerem. No uncertain sound. It's the gospel. Amen. Não é som incerto, é o evangelho. Amém. They cast out devils. In my name they shall cast out devils. Eles expulsam demônios. Em meu nome expulsarão demônios. That's no uncertain sound. The gospel said that's the tone that's in the bell. Isso não é nenhum som incerto. O evangelho disse que é o tom que está no sino. Glory! Hallelujah! Glória! Aleluia! Oh, that's the tone of the bell when they're casting out devils. Oh, que coisa! Esse é o tom do sino quando estavam expulsando demônios. They shall speak with new tongues. I don't mean the uncertain sound now. Falarão em novas línguas. Eu não quero dizer o som incerto agora. They speak with knowledge, with revelation. They have the real gift of speaking in tongues. Eles falam com conhecimento, com revelação. Eles tiveram o verdadeiro dom de falar em línguas. There's something takes place when they do. Amen. Há algo que acontece quando falam. That's no uncertain sound. That's no sound of unbelief. Not at all. Isso não é nenhum som incerto. Isso não é nenhum som de incredulidade, de modo algum. If it's a lot of carrying on like we see a lot of times, that's unbelief. Se é muita histeria, como vemos muitas vezes, isso é incredulidade. But when you speak with words, with interpretation, with revelation, hallelujah, that's the gospel bell tolling. There's no uncertain sound. Amen.
Porém, quando você fala com palavras, com interpretação, com revelação, aleluia, isso é o sino do evangelho tocando. Isso não é som incerto. If they lay their hands on the sick, they shall recover. That's no uncertain sound. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles sararão. Isso não é nenhum som incerto. You dear people belong to the Church of Christ back there. You say that's of the devil. Vocês, estimadas pessoas que pertencem à Igreja de Cristo aí atrás, vocês dizem, isso é do diabo. It is. Then the Bible's of the devil. É? Então a Bíblia é a do diabo. See? The Bible said they'll lay hands on the sick, they shall recover. I'll be with you, even in you, to the end of the world. No uncertain sound. Está vendo? A Bíblia disse, porão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Estarei convosco até mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Não é som incerto. Be careful, you hear a lot of church theology, it's uncertain sounds that don't go with the Bible. Tenha cuidado, você ouve muita teologia da igreja. São sons incertos. Isso não condiz com a Bíblia. Paul said if the trumpet don't give a certain sound, how can we know to prepare for battle? Yes, sir. Paulo disse, se a trombeta não der um som certo, como podemos saber quem vai se preparar para a batalha? Sim, Senhor. Oh, my. Jesus said, these things that I do shall you do also. Even greater, for I go unto my Father. No uncertain sound. Not a thing. Oh, que coisa! Jesus disse, estas coisas que eu faço, vós também as fareis, até mesmo maiores, pois eu vou para o meu Pai. Não é som incerto, nada. Peter said on the day of Pentecost in Acts 2:38, repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. That's no uncertain sound. Pedro disse no dia de Pentecostes, em Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Isso não é som incerto. Raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace, Lord. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll is called up yonder. 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 When the roll is called up yonder, I'll be there. Are you ready for when that trumpet, the last one, the Lord shall sound?